de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje recebendo o professor da UniOeste, pesquisador na área de educação especial, Douglas Borella. Douglas, satisfação recebê-lo em nosso programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Olá, Ana. Espero que vocês estejam bem aqui. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui junto de vocês. Já fazia muito tempo por eu estar sempre acompanhando o jornal O Presente. Várias vezes passava pela minha mente também o quanto que poderia vir estar aqui contribuindo junto de vocês, trazendo esse tema de tamanha relevância. Então, eu fico muito agradecido pelo convite de estar aqui junto de vocês. E a gente tentou, né, professor? Algumas vezes nossa agenda não deu muito certo, mas eu penso também que parece que foi até pertinente, porque agora você veio aqui para divulgar um evento importantíssimo que acontece sábado em Marechal, o Dia D da Pessoa com Autismo. Então, acho que foi pertinente, a gente vai falar sobre isso e muitos outros assuntos. Lembrando que o Play tem um oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Professor, esse evento está sendo bastante divulgado, eu particularmente já vi pessoal divulgando, programação, compartilhando banner, porque realmente é uma programação especial que eu não lembro de ter acontecido no município e de suma importância para as pessoas que têm autismo, para as famílias que têm pessoas, enfim. Se você tem, se você não tem, da mesma forma é importante você compartilhar, olha, vai ter tal evento, vai ser uma espécie de cadastramento. Gostaria de abrir a nossa conversa aqui, falando dessa programação de sábado agora, dia 30 de novembro. Muito bem. Nós demos o nome de Dia D porque é um dia específico para nós tratarmos desse tema, onde que o objetivo disso é nós fazermos o cadastramento de todas as pessoas com autismo de Marechal Cândido Rondon. Mas para contextualizar isto, eu vou trazer para vocês de onde que surgiu essa ideia e os motivos que fazem com que nós tenhamos que fazer esta ação, tá? Alguns meses atrás, né, nós temos um idealizador desse tema que nos procurou, certo? Que foi o vereador Rafael, com a ideia de discutir o autismo aqui em Marechal Cândido Rondon. Por quê? Porque como ele já sabia que eu já manifestava vários projetos na UniOeste envolvendo o tema, então, e por ele, enquanto alguns pontos de pautas, levar isso para a Câmara também, teve a ideia de nós fazermos uma reunião entre outros secretários municipais para discutir o tema. Logicamente que o resultado dessa reunião veio com que nós criássemos um grupo de trabalho. E desta forma nós criamos o grupo no qual eles me elegeram enquanto coordenador desse projeto, que é o GTEA, e onde nós institucionalizamos esse projeto na UniOeste com o apoio da UniOeste. Bom, esse projeto ele tem um dos principais objetivos é nós criarmos um fluxograma de atendimento para todas as áreas públicas, seja na educação, na saúde, na cultura, no esporte, enfim. Porém, para isto, nós precisamos mapear, nós precisamos quantificar quem são essas pessoas, nós precisamos saber o perfil dessas pessoas. Então, em nossas reuniões do GTEA, nós deliberamos que nós precisamos fazer o cadastramento. Ou seja, Ana, não há como nós entregarmos um relatório para o órgão público, para os administradores públicos aqui de Marechal Rondon, se nós não tivermos o número, se nós não quantificarmos isso, se nós não sabermos as necessidades dessas pessoas, não só das pessoas com autismo, bem como para com a família. Com esses números, com esse perfil, com essas características, é possível, a partir de 2025, começar os investimentos por meio de políticas públicas para atender essa demanda, certo? Alguns exemplos: necessidades de atendimento, se precisam de mais atendimento terapêutico com o fono, com o psicólogo, com o nutricionista, certo? Com o TO, quais são as necessidades educacionais, enfim. Então, isso irá provocar números, certo? Irá provocar dados e vai fazer com que tenha-se um olhar a partir da administração pública para fazer com que tenha-se investimento e buscar mais investimento, inclusive para atender essas demandas. Então, esse é o nosso objetivo. Diante disso, no dia 30 de novembro, que é um sábado à tarde, das 14 às 17 horas, estaremos todos nós envolvidos no Parque de Exposição, tá? Que é no CTG e no Pavilhão Alemão, onde que nós teremos o dia de cadastramento.
as famílias devem comparecer, trazer os documentos pessoais dos pais e da criança. Além disso, trazer o diagnóstico. É importante ressaltar que é só para crianças, pessoas, jovens, adultos com autismo que já têm o diagnóstico, Ana. Aqueles que estão em processo de diagnóstico, ainda não. Sim. Certo? Então, trazer todos esses documentos para o cadastramento, nós vamos passar de duas formas. O primeiro cadastramento é o preenchimento do sistema IPM, onde que isso faz com que nós preenchemos todos os dados para a rede SUS. O outro questionário é para atender essas particularidades do município, que é um questionário que o GTEA criou, elaboramos todos em conjunto e vamos atender essa demanda específica do município. Então, enquanto os pais ficam sentados com o grupo de pessoas que estão fazendo o cadastramento, Ana, nós fizemos uma outra situação. As crianças poderão ficar junto com uma outra equipe envolvida por acadêmicos da UniOeste. Preciso ressaltar também que teremos acadêmicos do ISEB, também especificamente do curso de psicologia, coordenado pela professora Raquel, tá? Que estaremos atendendo as crianças. Tá? Agora sim, não há uma obrigatoriedade dos pais levarem a criança, tá tudo bem, mas se puderem levar, elas vão estar praticando atividades lúdicas, recreativas, com brinquedos aí, dando esse suporte, inclusive pela Secretaria de Esporte também. Então, sim, Ana, é um momento único, certo? Não só em nível de Marechal Rondon, Ana, como em nível de Paraná, essa mobilização para fazer esse cadastramento específico, tá bom? Professora, a gente observou, inclusive na campanha, que o tema esteve em pauta. E aí a gente vê agora você falando esse evento específico de cadastramento para que os investimentos que venham a ser feitos, eles já sejam dirigidos. Isso é de suma importância, porque não adianta você investir achando uma situação. É diferente você investir já sabendo, olha, precisamos investir mais nisso, mais naquilo, a partir de um diagnóstico ali levantado, diria assim, um raio-x do que de fato, né, é a população que tem o autismo em nosso município. Isso mesmo. E diante disto, Ana, dessa sua análise, então, já é sabido da importância de nós termos um centro de atendimento, um centro clínico de atendimento. E esse centro de atendimento, no nosso entendimento do GTEA, vem de encontro com esses números levantados, com esses diagnósticos feitos por meio desse cadastramento, certo? Mas é interessante ressaltar também que quando nós pensamos num centro clínico, num centro de atendimento, não necessariamente estamos falando apenas de terapias, certo? Nós não podemos deixar de destacar que além das terapias, nós temos outros elementos que compõem tudo isso, desde atendimento neuropediátrico, desde atividades físicas, psicomotricidade e principalmente algo assim que atua de acordo com um tratamento de excelência para com a pessoa com autismo, é o olhar para com a família, Ana. Por exemplo, um centro de atendimento que, enquanto a criança fica fazendo os seus atendimentos para suprir as suas necessidades, seja com o psicólogo, com o fono, com o TO, a família também precisa ser assistida. Tá? Esse é um dos motivos que nós temos alguns projetos aí que depois nós vamos alinhar, nós vamos comentar para destacar a importância da parceria para com a família nesse processo de atendimento também. Professor, nós estamos falando de autismo, a gente tem toda uma situação, até falávamos antes de iniciar a entrevista. Todo mundo conhece alguém que tem, né, ou um filho, ou um parente, às vezes no colégio, que tem alguém que tem o autismo. Mas como a gente está falando aqui na entrevista, gostaria que o professor explicasse, afinal, o que é o autismo. A gente sabe que tem os níveis, os graus de autismo, para a gente poder dar sequência no nosso assunto, já explicando um pouquinho sobre o que é Sim. esse transtorno. Tá bem. Nós podemos iniciar dizendo sobre diagnóstico, né? O diagnóstico, a triagem, ou seja, o início tudo, ele pode começar lá na escola também. Por mais que a família perceba, o pai, a mãe, os avós, os tios percebam que aquela criança tem alguns comportamentos diferentes daqueles considerados normais ou convencionais, tá bom? Então, esses olhares já despertam para com essa parceria
com a escola. A escola mesmo já pode iniciar algumas triagens, até mesmo aplicando um roteiro de anamnese, investigando. O professor já tem condições de ter um olhar, algumas observações daqueles comportamentos, acionar a coordenação pedagógica da escola, que a coordenação pedagógica da escola aciona a equipe multidisciplinar, a equipe de avaliação. Então, quando nós vamos juntando os documentos, relatório dos professores, roteiro de anamnese, entrevista com os pais sobre esse comportamento da criança em casa ou no ambiente social, em outros ambientes, eu quis dizer, certo? Faz com que, quando nós vamos juntando esses documentos, o próximo passo, quando nós vamos para um psicólogo, para o neuropsicólogo, ou para o neuropediatra, ou para o psiquiatra, quando ele olha todos esses documentos, fica mais fácil adiantar esse diagnóstico e pode ser um diagnóstico mais preciso ainda, certo? Quando a escola encaminha para o neuropsicólogo, para o psicólogo fazer as suas avaliações, certo? Facilita com que o neuropediatra ou o psiquiatra possa dar um foco maior nesse diagnóstico e esse diagnóstico ele ser mais fidedigno, tá bem? Agora, eu não estou dizendo aqui que o psicólogo também não pode fazer esse diagnóstico, pelo contrário, ele pode fazer esse diagnóstico sim, porque é ele que aplica as suas escalas, os seus protocolos, os seus instrumentos de avaliação, que são fidedignos também. Porém, dependendo da necessidade documental, por exemplo, rede SUS, etc., para algumas outras especificidades, há necessidade de um laudo, então, do neuro ou do médico, certo? Mas, enfim, bom, então, com esse diagnóstico, o que vai aparecer no diagnóstico? Vai aparecer o CID, certo? Onde que ele se encaixa, principalmente nós temos aí um CID mais atualizado, certo? E vai fazer com que apareçam esses códigos, que é o CID, tá? Bom, nós temos aí, então, os níveis de suporte, nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. O autista, as principais características dele são comportamentais, certo? Então, déficit em comunicação, déficit em socialização e déficit com as linguagens, certo? Então, diante disso, faz com que ele tenha uma diversidade de comportamentos diferentes de um para outro. É por isso que isso se chama espectro, Ana. Transtorno do espectro autista. O que é o espectro? Ao mesmo tempo que eu posso ter uma criança com autismo expert em exatas, eu posso ter um autista que tenha déficits cognitivos de aprendizagem, de memorização. Ao mesmo tempo que eu posso ter um autista sociável, eu posso ter um outro com mutismo seletivo, que não socializa, certo? Que tem algumas dificuldades com socialização. Ao mesmo tempo que eu tenho um autista com seletividade alimentar, eu tenho outro que não tem problema com isso, certo? Ao mesmo tempo que eu tenho um autista com estereotipias diversas, eu não tenho. Ao mesmo tempo que eu tenho um autista com rigidez cognitiva, eu não tenho outro. Então, isso se chama espectro, onde que eles ficam oscilando nos seus comportamentos. Bem? Professora, a gente tem a impressão, pelo menos escuta falar muito, quando se fala em autismo, mas a gente tem a impressão que hoje em dia tem mais casos de autismo, mas isso de fato realmente temos mais casos, ou as pessoas estão mais preparadas, especialmente os professores, porque geralmente o que a gente observa é que na escola que se observa. Agora, claro, tem casos que a própria mãe, mas é um pouco mais limitado nesse sentido. Certo. A mãe já logo, quando é bebê, começa a crescer, desenvolver, começa a ter um olhar, sim, mas nem toda mãe tem esse olhar e acaba culminando que chega lá no colégio. Sim. Então, assim, a gente, de fato, tem pessoas mais preparadas que estão observando e laudando, eu diria assim, ou de fato a gente tem mais casos? Bom, são várias hipóteses, são vários fatores que alimentam essa resposta. Por exemplo, nos últimos 10 anos, houve uma investigação maior, pesquisadores se debruçaram mais a estudar o autismo. Não quer dizer que não foi estudado anteriormente, mas nesses últimos 10 anos, as pesquisas em nível internacional, elas foram lá em cima, onde que houve maior avanço no que se trata das pesquisas, inclusive geneticamente falando. Então, o autismo, ele é genético, ele está na genética, tá?
O que faz com que há esse aumento, então? Bom, primeiro, com o aumento, com investimento em pesquisas, e não quer dizer que esse investimento ainda está bom, há necessidade de mais investimentos ainda, certo? Faz com que houve maior fidedignidade na elaboração e construção de protocolos, instrumentos de avaliação. Isso faz com que nós tenhamos um diagnóstico mais preciso também. Então, quer dizer que psicólogos, que neuropediatras, enfim, toda essa equipe da saúde tenham esses instrumentos, essas escalas e faz com que tenhamos um diagnóstico mais preciso. Esse é um dos motivos. Segundo motivo desse aumento, sim, a nossa genética cada vez mais ela está mutável, né? A nossa genética, sim, ela está em turbulência. O nosso estilo de vida, certo? O nosso tipo de alimentação faz a mutação, os nossos hábitos saudáveis, o estresse, a ansiedade, isso faz com que a nossa genética ela entre em turbulência, certo? Drogas, fumo, bebidas, etc. e tal, faz com que vá mudando a nossa, ou seja, então, o nosso estilo de vida, com toda certeza, faz parte desse aumento de diagnóstico também. Outra situação também, uma outra hipótese, é que nos diagnósticos agora, antes nós tínhamos algum diagnóstico de Asperger, certo? Então, não há mais um diagnóstico de Asperger, porque algumas síndromes entraram dentro do pacote do autista. Então, como eu não tenho mais a síndrome de Asperger enquanto diagnóstico, agora ele é alimentado como autismo também, certo? Então, é mais um motivo que aumentamos o número aí. Então, são vários elementos aí que compõem para nós termos aí. Mas um dos principais, obviamente, é a nossa genética, sim, e não posso deixar de ressaltar novamente a precisão nos diagnósticos, tá? Professor, eu sei que é difícil falar de algo preciso, até porque vocês vão fazer esse trabalho agora neste sábado, do cadastramento, que vai possibilitar com que vocês tenham números, que tenham um detalhamento mais preciso. Sim. Mas é possível dizer hoje, Marechal tem quanto número de casos, quantos autistas, ou né, fazer uma leitura. Qual seria a leitura que o professor faz hoje do autismo dos autistas em Marechal? Sim. Para eu chegar em Marechal Cândido Rondon, eu vou começar apontando dados internacionais, que é gigantesco. Nós temos aí, o principal dado que nós temos aí é dos Estados Unidos, tá? Nós temos o órgão e a CDC, que traz alguns números aí, né, fantásticos em relação a isso, né? A cada 36 nascimentos, um autista, tá bem? Isso nos Estados Unidos? Isso nos Estados Unidos, tá bem? E faz com que no Brasil exatamente nós não temos algo fidedigno. Até então nós temos aí alguma coisa do último censo, certo? Mas não quer dizer que nós temos esse dado mais fidedigno. Diante disso, por nós não termos esses dados tão fidedignos, faz com que nós temos essa preocupação de ser pioneiros dessa forma, não só quantificar, não só termos o número de autistas, mas sim caracterizá-los. Porque não adianta, bem, suponhamos aqui que nós tenhamos aí 250 autistas em Marechal Cândido Rondon, certo? Bom, quais são as necessidades dele? Tá, nós temos 250, mas não temos as suas específicas necessidades, tá? Então, quer dizer, dados são dados pela Secretaria da Saúde, juntando com a Secretaria de Educação, são dados, nada preciso. Sim. Tão fidedigno, nós temos mais de 200. Isso. Mais de 200, certo? Agora sim, os dados, o cadastro que nós vamos fazer, assim, nós podemos ficar surpresos, né? Porque assim, nós temos os dados da saúde, nós temos dados da educação, mas nós não sabemos quantos tem necessariamente na universidade, nós não sabemos quantos temos no ensino médio e etc. Tá? Para isso, quanto ao Paraná, Ana, o governo do estado ele teve essa preocupação, e eu vou trazer essa preocupação de duas formas junto do governo do estado. O primeiro, então, que há 2 anos atrás, junto das universidades públicas estaduais do Paraná, o governo do estado ele fez um projeto e ele convidou, então, pesquisadores das universidades públicas estaduais, tais como o UEM, Unicentro, Unioeste, e ele trouxe esses pesquisadores para mapear os autistas no estado do Paraná.
certo? Então, o representante da UniOeste sou eu, então, que faço parte dessa equipe de pesquisadores, tá bem? E nós temos um bolsista também dentro desse projeto, que a minha bolsista é a professora Patrícia Sussbach, que faz parte desse projeto também. Então, nós começamos a mapear e nós pegamos os dados, a fonte da rede CED, certo? Da Secretaria de Educação, preenchidos pelo formulário SERI, que é onde todas as escolas devem preencher esse formulário, indicando as pessoas com autismo que estão matriculados. Então, os dados que nós temos fazem parte do preenchimento desse documento. Agora, sim, nós não temos a certeza que esses dados também são tão fidedignos, porque isso faz com que, se realmente aquela determinada escola no Paraná preencheu o SERI corretamente, se realmente colocou o dado que há autista naquela escola, a quantidade de autista. Então, há possibilidades também de nós termos alguns vieses de pesquisa aí, certo? A tendência é que o número seja sempre um pouquinho maior. Isso, perfeito, isso mesmo. Então, nós já temos esses dados, nós já mapeamos, já temos os resultados disso, porém, nós ainda não podemos divulgar isso, colocar não apenas no formato de pesquisa ou colocar na mídia, porque nós estamos terminando o relatório e, obviamente, nós precisamos entregar o relatório para quem contratou o relatório, que no caso que é o governo do estado juntamente com a Rede 7. Então, é um trabalho único também, bem como o segundo fator, que o Paraná, junto da Assembleia Legislativa, foi o primeiro estado a criar a própria lei do autismo, que é o Código Estadual da Pessoa com Autismo do estado do Paraná. Ele foi aprovado pela Assembleia agora em abril de 2024. Então, é um guia. Então, juntou-se aí a Lei Berenice Piana de 2012, que foi a primeira lei do autista, que uma mãezinha, a mãe de um autista, que entrou junto com os deputados para fazer a lei. Juntaram-se, então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, então foi feito aí, o Código Estadual da Pessoa com Autismo, que é um guia no estado do Paraná. Esse código, ele aborda desde a área da saúde, educação, moradia e etc. Então, é um código aí que deve ser utilizado e, diante das leis, aí é onde que nós podemos nos apegar também. Professor, falando especialmente isso que o senhor acabou de dizer, a gente percebe avanços no Estado. Marechal também, essa criação desse grupo de estudos, o próprio evento de sábado, isso já mostra que assim, o assunto realmente ganhou relevância, uma relevância maior do que se tinha, notoriamente. O professor que trabalha já há tantos anos, já está há mais de 15 anos aqui em Marechal, é isso, né, professor? Atuando na UniOeste com várias pesquisas, depois vamos falar dos projetos. O que o professor diria desses avanços, tanto localmente quanto em nível de Estado, e o que ainda a gente precisa para avançar ainda mais? Certo. Eu penso que os avanços iniciam das necessidades para atender as famílias, certo? As famílias, assim eu posso dizer, não generalizando, mas estão desesperadas em busca de atendimentos e bem como de atendimentos de qualidade também, certo? Para suprir as necessidades da pessoa com autismo, ela precisa de tratamento, ela precisa de atendimento. Atendimento não necessariamente apenas terapêuticos, mas ela precisa de uma diversidade de atendimentos, inclusive um olhar para com a saúde, Ana. Exemplos, tá bom? Você sabia que uma boa parte de crianças com autismo tem déficits nutricionais? Porque é uma coisa muito óbvia, Ana. Se essa criança autista ela tem seletividade alimentar, obviamente ela não ingere determinados nutrientes. Não ingerindo determinados nutrientes, se ela tem aquele rigor com sempre os mesmos alimentos, seja ou com a textura, com o cheiro, com a cor, etc., ele vai deixar de ingerir determinados alimentos e, obviamente, vai estar em déficit de proteínas, de minerais, de vitaminas, etc., tá bom? Então, assim, estudos, inclusive isso consta, dados no meu livro, que uma boa parte de crianças com autismo déficit em ferritina, déficit com vitamina D,
déficit com vitamina B12, déficit com vitamina A, certo? Déficit em melatonina. 44 a 83% de crianças com autismo têm problemas com distúrbio do sono. Então vamos lá, vamos nessa linha de raciocínio. Se tem distúrbio de sono, seja ele para iniciar o sono, durante o sono, etc. e tal, então ele não produz o quê? Melatonina. Ele tem dificuldades com déficit de melatonina. Se ele tem déficit com melatonina, isso vai fazer com que ele tenha déficit, aumente o cortisol, adrenalina. Aumentando o cortisol, aumentando a adrenalina, ele fica com irritação. Ele se torna ou heterolesivo, ou autolesivo, seja, ou sempre o não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, nada está bom, certo? Então, uma coisa leva a outra. Então, assim, os avanços estão mostrando, Ana, que não somente as terapias podem dar conta desse atendimento, bem como um olhar para com a saúde dele. Investigação com exame de sangue, exame de fezes, exames de urina, certo? Para medir como funciona esse organismo. Há possibilidade, sim, nós já tivemos muitas respostas de alguns pais, que ao avaliar a melatonina e suplementar melatonina, óbvio, sempre com prescrição médica, um olhar sempre de um médico, ou suplementar vitamina D, faz com que melhore o comportamento deles. Então, há sim um senso comum, um entendimento errôneo de que só terapias resolvem, que vai fazer com que altere o comportamento dele. Isso não é verdade. Então, nós precisamos ter esses diversos olhares. Inclusive, Ana, não tem nem a necessidade de ser um especialista em autismo, um neuropediatra, um psiquiatra especialista em autismo. Um clínico geral já pode fazer a solicitação desses exames, investigar isso lá no postinho, certo? Lá no atendimento clínico do hospital, enfim, solicitar esses exames e fazer essa avaliação, certo? Então, obviamente, um outro avanço seria, Ana, fazer capacitação de profissionais, não apenas da educação, Ana. Nós precisamos fazer capacitação dos profissionais da saúde. Por quê, Ana? Nessa mesma linha de raciocínio, dá-se o entendimento que a educação, a área da educação ou a escola, está pagando um preço muito alto no que se trata de atendimento da pessoa com autismo. Os professores estão pagando um preço muito alto que não necessariamente é só deles. Aí muitos professores comentam comigo: Douglas, o meu aluno tem irritabilidade, o meu aluno tem crise, o meu aluno não para, fica correndo para lá e para cá, que são algumas características de alguns autistas, tá bom? E o que eu faço? Como é que eu faço? Veja bem, Ana, os cursos de licenciatura não prepararam os licenciados, esses professores, para lidar não necessariamente especificamente com o autista, mas e quem diz que os cursos de licenciatura, nas suas matrizes curriculares, trazem essas informações sobre irritabilidade, crises, convulsão, e nem é dever da licenciatura isso, Ana. Tá? Então, assim, a grande sacada é, para esse aluno com autismo, estar em condições de receber conhecimentos acadêmicos, o que vem antes disso? Ele precisa estar bem com sua saúde. Ele precisa estar, inclusive, medicamentado, conforme a sua necessidade, sob prescrição médica, eu não abro mão disso, óbvio, para ele ter condições de receber conhecimentos acadêmicos. Ou seja, nós que não temos diagnóstico de autismo, como é que nós funcionamos? Olha só, até 80% do autista pode ter problemas gastrointestinais. Como que nós funcionamos no nosso dia a dia com problema gastrointestinal? Não funcionamos. Não funcionamos. Então, quando nós temos esse diagnóstico, nós tratamos a raiz, para ele ter condições de receber as experiências, o currículo acadêmico, certo? Déficit de melatonina, irritabilidade. Por exemplo, distúrbio do sono. Veja bem, Ana, como que nós funcionamos quando nós temos 2, 3, 4 noites sem dormir bem? Nos tornamos irritáveis também. Nós provocamos isso. O autista também.
Então a questão não é necessariamente a escola absorver tudo isso, que não é uma situação apenas dela, certo? O que vem por trás disso, antes dele colocar o pé na escola, o modo de se dizer, o que vem por trás disso? Quais são os atendimentos necessários para fazer com que ele também tenha um atendimento de qualidade na escola? Por isso que a ideia de nós, é por isso que nós temos que repensar muito a ideia de clínica, para tratar a saúde especificamente. Quando nós tratamos a saúde, e não apenas com terapias, que a terapia é um dos elementos que fazem parte desse tratamento, mas quando nós lidamos com a saúde como um todo, com a saúde dessa pessoa com autismo como um todo, nós vamos provocar o quê? Qualidade de vida, Ana. O principal objetivo, seja das terapias, ou seja, do medicamento, seja lá qualquer tipo de tratamento, é minimizar e fazer com que ele tenha qualidade de vida. Minimizar comportamentos desnecessários, minimizar comportamentos inadequados e fazer com que ele tenha qualidade de vida. Uma pessoa com qualidade de vida, ela está apta, pronta a receber qualquer coisa. Então esse é o principal foco, o principal objetivo, qualidade de vida. Ana, vou mais longe. A gente enquanto pai, tá? Ou vocês enquanto mães, enfim. Os nossos filhos com qualidade de vida, quem é que tem qualidade de vida também, Ana? Os pais têm qualidade de vida. Então uma coisa está atrelada à outra. Se o filho não dorme, tem dificuldade para dormir, seletividade alimentar, irritabilidade, autolesão, enfim, isso dói. Isso dói. Então é o pai e a mãe que não dorme também. É o pai e a mãe, muitas vezes, Ana, deixam de ter uma vida social, ir para um restaurante, ir para a comunidade, porque o filho tem esses comportamentos inadequados e faz com que eles fiquem mais trancados dentro de casa e não tenham uma vida social, certo? Então, assim, criança com qualidade de vida, pai e mãe com qualidade de vida também. Então, assim, é algo que eu não abro mão. Olhar, focar na qualidade de vida desta criança, qualidade de vida. E qualidade de vida resume-se à saúde. A saúde. Então, assim, tem que haver essa sintonia da área da saúde com a área da educação. Essas duas esferas precisam se conversarem. Ou seja, quando nós falamos de políticas públicas, Ana, a Secretaria de Educação precisa estar em sintonia com a Secretaria da Saúde e vice-versa. Sintonia ao extremo, tá? E é diante disso que eu preciso ressaltar, por mais que nós já falamos do dia D do cadastramento, que nesse GTEA, nesse grupo que nós formamos, nesse projeto que nós temos envolvido a Secretaria de Cultura, de Esporte, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Assistente Social. Nós temos alguns pais de um outro projeto, pais e filhos com autismo também envolvidos nesse projeto, e que nós nos juntamos, todos esses profissionais, com estas pastas também, para discutir o tema. E olha só que interessante, quando nós criamos o projeto, todas essas secretarias, Ana, abraçaram o projeto de uma forma fantástica. Fantástica. Então, assim, por mais que eu estou na coordenação desse projeto envolvendo a UniOeste, eu enquanto professor da UniOeste, eu preciso destacar o quanto que esses profissionais pertencentes a essas secretarias, a essas pastas, abraçaram o projeto, né? Então, o que nós estamos promovendo no sábado, além de ser um evento único, sim, mas tem uma mobilização. Ana, nós estamos trabalhando aí há muitos dias um empenho fantástico de todas as secretarias. E o prefeito Márcio, quando soube do projeto, sabe da importância do projeto, os futuros prefeitos do Marechal sabem do projeto, estão alimentando a ideia desse projeto, esperam muito desse projeto, colocaram à disposição todas as suas secretarias para fazer parte
desse projeto. Então, assim, eu estou muito contente com o projeto, estou muito contente com o grupo que nós formamos. É um grupo de excelência, é um grupo muito bacana. E os resultados, com certeza, serão ainda melhores em busca desse foco que você tanto falou e destacou, qualidade de vida. Qualidade de vida. Professor, falando de projetos, citei no começo da nossa entrevista que é um pesquisador na área de educação especial. Você gostaria de compartilhar conosco mais algum projeto além desse que você acabou de citar, que você faz parte, que está coordenando, que envolva essa área do autismo, que seja interessante compartilhar, né? Muitas vezes famílias vão acompanhar a nossa entrevista, pessoas que têm somente conhecidos, enfim, às vezes conhecer um pouco mais do tema é sempre importante, dados sempre reforçam nesse sentido. Bom, alguns projetos atuais, tá? Que nós estamos aí desenvolvendo na UniOeste enquanto projeto de extensão. Inclusive, é necessário eu destacar da importância do apoio que eu tenho nesses projetos, né? Seja antes na gestão anterior da UniOeste, nessa nova gestão com o diretor Emerson também, certo? Então, são profissionais assim, que total apoio nesses projetos que estão sob a minha coordenação, tá bem? Junto do Sechel também, que é o nosso centro, onde que eu estou lotado, certo? Junto do professor Aristides, sua equipe, professora Leila, enfim, que estão sempre nos apoiando nesses projetos. Bom, em 2019, uma mãezinha, ela me procurou na UniOeste, mãe de um filho com autismo, e ela disse assim: professor Douglas, eu sei que você já desenvolve muitos projetos aí com pessoas com deficiência física, com pessoas com síndrome de Down, enfim, e eu gostaria que você pensasse na ideia de nós criarmos um grupo de pais também de pessoas com autismo, já que você está na coordenação de um grupo de pais de pessoas com síndrome de Down, na época, né? Aí eu comentei assim com ela, o nome dela é Ângela, né? Inclusive ela está residindo em Umuarama agora, né? E eu disse assim para ela: Ângela, então assim, você me traga paz, você reúne um grupo que nós vamos sentar e, se necessário for, nós vamos criar um projeto de extensão. E assim ela o fez. Trouxe alguns pais e eu percebi que realmente ela estava afim disso, eu coloquei ela em xeque, né? E ela foi atrás e nós criamos esse projeto, vinculamos esse projeto, institucionalizamos esse projeto na UniOeste, que é o Grupo de Apoio a Pais e Pessoas com Autismo. Tá? E nós temos aí ele atualmente ocorrendo. Eu ressalto também que esse projeto está sob minha coordenação, certo? Porém, eu também tenho a colaboração da professora Gabriela Harnisch, que está junto com a gente, e da pedagoga, a professora Mayra também, certo? Que estão junto comigo para atender esse projeto. E daí, esse projeto, ele funciona, nós reunimos apenas pais, não crianças, não filhos, pais que eles vêm até a UniOeste, nós nos reunimos à noite na UniOeste, em algumas reuniões, para discutirmos pautas, obviamente, sobre o tema autismo. Tá? É um grupo de apoio, Ana, ou seja, nós que estamos na coordenação, nós não vamos resolver situações, problemas deles, seja na saúde ou na escola. É um grupo de apoio para ouvi-los. Então, o principal objetivo do projeto é a troca de experiência entre os pais, para eles não se sentirem sós. Então, eles falam sobre medicina, sobre terapia, sobre terapeutas, certo? Então, nós discutimos sobre tudo isso. E, além disso, nós trazemos convidados também. Nós já trouxemos farmacêutico para vir falar com eles, trouxemos médicos, psiquiatra, advogados, nutricionista, psicopedagogos, né? Então, várias pessoas que vêm contribuir com isso. Então, o principal objetivo é essa troca de experiência e a conversa entre eles, tá? Por isso que é grupo de apoio, certo? E eu gostaria de destacar que para este ano nós tivemos uma novidade. Fiz uma parceria com uma profissional espetacular, que é com a psicóloga Maiara. Maiara, ela está em Toledo, certo? Uma psicóloga fantástica, que ela veio fazer um trabalho voluntário junto do nosso grupo para discutir o tema família e saúde mental. Ana, a literatura destaca que
é essa a nossa preocupação. Por mais que a literatura, que as pesquisas destacam que pais de pessoas com autismo propensos a desenvolverem, certo, ansiedade, estresse, depressão, os números são altos. Então, esse olhar para com os pais deve ter com toda certeza. Um trabalho de excelência, Ana, vindo lá dos terapeutas também, é quando tem a parceria com os pais. E, obviamente, que os pais estejam abertos a ouvir e a querer essa parceria. Sim, certo? Então, o treinamento parental se faz necessário com toda certeza, tá? Então, esse projeto ele vem olhar mais para as particularidades dos pais, para falar sobre eles. Por mais, Ana, que durante os nossos encontros, quando eles vêm trazer as dificuldades, os problemas para nós debatermos, sempre está em foco o filho. Né? Então, a ideia do tema com a psicóloga Maiara é nós tratarmos, aqui nós queremos olhar para você, a gente quer que você olhe para dentro de você, para você, certo? Então, foi um projeto que nós tivemos aí, com essa parceria, foi fantástico, maravilhoso, e essa profissional fez um trabalho espetacular, né? Ela já tem experiências também, não só de clínica, como escola, como assistente social, também dentro de uma secretaria de assistente social, então, nossos agradecimentos para ela. Então, esse é um dos projetos, tá? E os pais, e alguns pais desse projeto do grupo de pais participam do GTEA também, tá? Bom, já falei do GTEA, já falei do grupo de pais. Bom, tem um outro projeto que nós desenvolvemos em 2022, que é proporcionar atividades psicomotoras para crianças com autismo. E nós utilizamos do meio líquido para proporcionar essas atividades para eles, tá? Ou seja, Ana, não tem nada a ver com natação. Proporcionar atividades psicomotoras utilizando do meio líquido. E a grande sacada disso é que, além de nós colocarmos as crianças na água para praticarem, exercitarem atividades físicas, especificamente a psicomotricidade, um dos critérios para a criança participar é ter o pai ou a mamãe junto. Porque muitas das atividades que nós ofertamos juntamente com os acadêmicos de educação física envolvidos nesse projeto é fazer que muitas daquelas atividades que nós ofertávamos na água, os pais poderiam continuar fazendo em casa. Tá? Foi um projeto maravilhoso. Tivemos aí, então, muitos acadêmicos envolvidos. Nós tivemos alguns professores, pedagogos da rede pública municipal vindo trabalhar voluntariamente também. Tivemos 2 psicólogas fazendo um trabalho voluntário também. Foi muito bacana, foi fantástico mesmo, tá? E um outro projeto de extrema relevância também, no início do ano, nós paramos esse projeto de atividades psicomotoras, porque daí eu tive que sair para fazer o pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, tá? Então nós tivemos que encerrá-lo e nós não podemos mais ter dado continuidade nele, tá? O outro projeto que nós temos, então, no início de 2024, eu fui convidado a fazer parte de uma reunião específica do Colégio Rui Barbosa e outra reunião com a direção e coordenação do Colégio Cristo Rei. E ambos os colégios, por mais que são de ordem privada, né, eles, a necessidade também do trabalho junto de alunos com autismo também estão nessas escolas, certo? Então, percebemos a preocupação deles em trazer um trabalho, um atendimento de excelência também para com esse público nessas 2 escolas privadas. Aí, em conversa com a direção da UniOeste, em conversa com a direção de centro, com a comissão de extensão, nós resolvemos, então, implantar um projeto de extensão nessas 2 escolas sob minha coordenação. Nós implantamos, então, fizemos capacitação dos professores, reuniões específicas com direção, coordenação, direção com os pais também das pessoas com autismo dessas escolas, e também nós elaboramos o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado para essas crianças, tá?
Então foi um trabalho maravilhoso, as duas escolas assim fantásticas, querendo abraçar a causa também, abraçaram a causa, certo? Tendo essa preocupação para com esse público também, certo? Mais um projeto de extensão que nós desenvolvemos ali, tá? E também, além desses projetos, Ana, que nós temos sob minha coordenação e com todo esse apoio, você observou que nós temos muitas pessoas voluntárias trabalhando neles. Sim, né? Então, assim, nunca fiz nada sozinho. Esses projetos têm, enquanto título, a coordenação do professor Douglas, mas sempre amparado por... Abraçado por diversas pessoas. Eu sou muito agradecido por isso, tá? Temos também o laboratório de pesquisa, certo? Onde que eu tenho acadêmicos pesquisando também, fazendo trabalhos aí envolvendo o tema autismo, aspectos nutricionais de pessoas com autismo, fisiologia e autismo, neurofisiologia e autismo, neuroquímica e autismo, certo? São trabalhos fantásticos, ainda que estamos ainda no andamento dessas pesquisas para estar aí com o término dos resultados desses estudos aí para 2025. Mais acadêmicos envolvidos junto desses projetos, tá? Professor, você citou aqui, agora há pouco, que se afastou por um período aí para fazer o pós-doutorado em São Carlos, São Paulo, e vejo aqui também na nossa bancada o livro que é fruto, né, desses estudos, dessa pesquisa do pós-doutorado. Gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre isso, que inclusive é sobre o tema, tenho certeza que deve ser assim, uma obra fantástica. Este livro, ele é resultado das pesquisas que eu desenvolvi durante o pós-doutorado. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na Universidade Federal de São Carlos, que é uma universidade maravilhosa, uma universidade fantástica. O único lugar no Brasil, Ana, que tem mestrado e doutorado em educação especial é a Universidade Federal de São Carlos. Olha só. É o único lugar no Brasil. Lá é onde que sai a fábrica, né, desses pesquisadores. E eu tive a honra de ter passado lá na seleção do mestrado e do doutorado, e eu fui aceito no pós-doutorado também, junto do departamento de educação, junto do departamento de psicologia da UFSCar. Bom, então assim, eu saí em março de 2023 e retornei em março de 2024. Me afastei por um ano para me dedicar mais ao estudo sobre o tema autismo também. E aqui está o produto. Esse livro ele foi lançado esse ano. Ana, teve assim um aceite fantástico. Nos primeiros 30 dias de lançamento, ele já tinha vendido 700 cópias. Olha só. Ele está disponível na Amazon, ele está disponível no próprio site da editora CRV, está disponível também nas Americanas, né? Ele está disponível em vários sites, tá? Então é um livro que teve uma boa aceitação, não só por parte de profissionais, mas também para com os pais de pessoas com autismo, tá? A primeira parte do livro, ele aborda sobre cérebro típico, o funcionamento do cérebro típico, como funciona a memorização, etc, tá? E depois ele também fala como funciona o cérebro atípico, especificamente sobre o cérebro autista. Ou seja, para nós conhecermos o funcionamento do cérebro do autista, da pessoa com autismo, desculpe, nós precisamos também conhecer como funciona o cérebro típico. Uma coisa leva a outra. Já a segunda parte do livro, Ana, ele vem falar sobre os 4 âmbitos para ter um atendimento de excelência para com a pessoa com autismo. É o âmbito da saúde, o âmbito da educação, políticas públicas e o âmbito familiar. São esses 4 elementos que se compõem para fazer com que nós tenhamos aí um atendimento de excelência ou um tratamento de excelência para com a pessoa com autismo, tá? E ele termina o livro especificamente falando da área da educação. Eu criei um roteiro de anamnese específico para um roteiro de anamnese escolar, onde que a coordenação ou os professores podem utilizar. Lembra que eu comentei no início da nossa fala que é lá na escola onde que é as primeiras triagens, etc. e tal. Então, aqui também esse roteiro de anamnese, ele pode ser utilizado para fazer com que os professores tenham condições de fazer o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, certo? Então, com esse checklist, certo, da condição para fazer o PEI, e até mesmo esse próprio roteiro de anamnese,
pós-preenchido pode ser encaminhado para os terapeutas olharem também, que vai contribuir para com os atendimentos, tá bom? Então está aqui, e eu já posso também ressaltar, Ana, que já há mais um livro que está na editora, já terminei ele está no processo, indo para a gráfica, um livro que é sobre diretrizes e instrumentos para o atendimento do estudante com autismo. É um livro especificamente para a escola. É o passo a passo do atendimento desse aluno lá na escola. É o passo a passo, desde o acolhimento familiar, o acolhimento do aluno, o roteiro de anamnese, modelo de PEI, certo? Então é um livro aí que vai estar disponível a partir de fevereiro de 2025 para fazer com que nós tenhamos mais uma leitura aí. Professor, é um mestre no assunto aqui, nossa satisfação. Mestre modo de dizer, né? Obrigado. Pós-doutor, mas eu quis dizer no sentido de realmente que aula que tivemos aqui. E, nossa, que honra realmente conversar com uma pessoa conhecedora. Antes de finalizar, eu tenho uma curiosidade. Da onde veio a sua vontade, disposição de pesquisar, né? Porque a gente sabe que a gente está, quando fala na universidade, você tem tantas vertentes, pode ir para tantas linhas. Por que o professor escolheu o autismo? E olha aí, são tantos anos dedicados ao estudo, à pesquisa nessa área. Penso que começou quando recém-formado. Ana, eu não tinha nada a ver com esse assunto pós-formado, certo? Nada a ver. Aí, 2 anos pós-formado, eu sou da cidade de São Miguel do Iguaçu. Eu me formei aqui de 92 a 95. E quando eu retorno para São Miguel do Iguaçu, depois de 2 anos eu fui convidado a trabalhar num centro de reabilitação neurológica. Nesse centro, bancado totalmente pelo prefeito municipal, ele havia ali várias características de crianças, tá? Síndrome de Down, criança com deficiência física, criança com deficiência visual, criança com surdez, jovens acidentados automobilísticos, certo? Enfim, e também crianças com autismo. Mas naquela época, né, o autismo, estudar autismo, longe disso, né? E eu fui lá para conhecer essa escola e num primeiro momento eu me identifiquei com aquilo. Digamos assim que o coração bateu mais forte. O que aconteceu? Eu pensei, eu vou assumir esse desafio, eu vou ficar por aqui, eu quero essa experiência. Com 3 meses de trabalho nesse centro, todas as ações que eu estava fazendo, eu não quis mais. Não quis mais, Ana. Eu trabalhava em outra secretaria pública, né? E eu não quis mais. Eu queria me dedicar àquilo. Aí aumentamos a minha carga horária ali e eu também fui para as escolas. Então, ao mesmo tempo que eu era professor na escola pública, na escola privada, eu tinha a metade da carga horária nesse centro de reabilitação. E comecei a amar aquilo e querer mais aquilo, querer estudar mais, estudava e pesquisava. Aí fiz pós-graduação lato sensu, aí de repente, não, eu quero mais, eu quero um mestrado. Aí descobri que o único lugar era a Federal de São Carlos, né? Aí depois de 5 anos nesse centro, eu consegui entrar no mestrado da Federal de São Carlos, certo? Aí, voltando desse mestrado, eu vou para uma universidade privada trabalhar. E mesmo assim eu continuei com projetos voluntários, mesmo estando na universidade privada, eu continuei. Até então eu não era um pesquisador ainda, né? Aí, depois fui para o doutorado, retorno do doutorado, continuo numa universidade privada, enquanto coordenador e professor também. E daí, logo em seguida, eu passo no concurso aqui na UniOeste, nessa área específica também. Certo? Dali em diante, a universidade pública, ela lhe dá esse espaço para você pesquisar. Então, dali em diante, a partir de 2009, que eu investi nas pesquisas. Até então, práticas. Mesmo assim, até então, eu continuo com práticas, com projetos, mas dali então eu tive a oportunidade de determinar alguma carga horária da universidade para me debruçar em pesquisa. No entanto, que o nosso laboratório de pesquisas contribui
para fazer com que muitos dos nossos acadêmicos venham para essa mesma área, já entraram no mestrado na mesma área, foram para o doutorado, então a gente acaba fazendo com que outros acadêmicos também gostem, se apaixonem por esse tema. Então surgiu daí, de algo assim que os olhos se arregalaram quando viram aquilo, o coração bateu mais forte, e é algo que vem de dentro mesmo, Ana, é algo que eu me encanta. Não sei se você percebeu, mas falar de autismo, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o tema. Não, realmente, é por isso que eu disse que honra, porque realmente a gente vê assim, o seu amor pela causa e a sua contribuição para a sociedade, que com certeza fez toda a diferença. E os avanços que temos aqui, claro, não somente na sua pessoa, como a gente falou antes, né, tem outras pessoas que abraçam, mas assim a gente vê, muito importante, pessoas que puxam à frente, pessoas que têm pesquisa, porque assim não pode ser nada aleatório, né? Então assim, quando se tem pesquisa, dados e tudo mais, tudo fica mais fácil, eu diria assim, no sentido de entender, de buscar caminhos, né, até políticas públicas cada vez mais e tudo mais. Professor, foi homenageado, né, não posso deixar de citar, recentemente pela Boca Maldita, lá num evento que é bastante tradicional aqui em Marechal, lá no Clube Milionários, então não é à toa também a homenagem. Nós, da mesma forma, parabenizamos e que desejamos que sucesso em muitas outras frentes, iniciativas, e que esse mapeamento que será feito agora, a partir de sábado, contribua para que todos esses resultados sejam ainda mais positivos. Tá bem. É necessário eu destacar que, por mais que eu fui o convidado para estar aqui junto de vocês, mas eu preciso parabenizar e agradecer a vocês pela escolha do tema. Eu penso assim que o Douglas, ele foi o convidado, mas o que nós precisamos deixar em destaque, o tema é o principal aqui, que nós possamos explorar isso cada vez mais, né? Poderia ter vindo outras pessoas também, então assim, o principal aqui é nós destacarmos o tema. Eu fico muito agradecido por vocês terem escolhido esse tema, certo? Vocês trazerem o tema à tona aí, que mais pessoas tenham conhecimento sobre o autismo, que mais pessoas se interessem e que principalmente mais pessoas também comecem a olhar, a perceber e ter uma conscientização disso, não só na sociedade, como nas escolas, ou seja, em todos os ambientes. Que as pessoas tenham respeito, que as pessoas não tenham discriminação, que as pessoas não pratiquem bullying, que as pessoas respeitem a situação da família, da criança, e que nós tenhamos uma contribuição da população do modo geral. Até mesmo porque, Ana, o Brasil, segundo a ONU, é o primeiro lugar no ranking no que se trata de ansiedade e o terceiro lugar em depressão. Então, eu penso que nós tratarmos a ansiedade, ou seja, nós tratarmos a saúde mental de um modo geral, é o primeiro plano nesse país para fazer com que nós tenhamos condições de atuar em todas as esferas. Então, a capacitação de profissionais vai além de nós pensarmos só na educação. Nós pensarmos em fazer capacitação em todos os segmentos da sociedade para fazer com que nós tenhamos qualidade de vida. Então, esse é o principal objetivo, que nós tenhamos qualidade de vida. Parabéns, professor. O Play vai ficando por aqui, lembrando que este programa tem um oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Obrigado pela sua companhia e siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.